Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos em mais um episódio do Na Base Delas e a Paula vai fazer a apresentação dos nossos ilustríssimos convidados de hoje. Pessoal, estamos com duas pessoas especial num nível que eu nem sei falar qual é, lá em cima. Ana Paula do Agro. Ana, muito obrigada por estar aqui. Professor Christian Lobauer, sou fã. E, para começar, eu gostaria que a Ana Paula, primeiras damas, né, professor? Isso aí. Se apresentasse, por favor. Bom, eu primeiro quero agradecer por estar aqui nessa oportunidade de participar aqui com vocês. Meu nome é Ana Paula, eu sou de Araraquara, interior de São Paulo. Sou uma mulher, mãe de 3 filhos e trabalho com agronegócios. Nasci numa fazenda, então, assim, eu sou a 4ª geração da minha família que trabalha no agro e a minha vida sempre foi o agronegócio. Então, eu amo o que eu faço. Mas, como mulher, eu sou a 1ª geração a estar à frente dos negócios da minha família. Então, isso tudo fez com que eu passasse por algumas dificuldades, mas que foi muito bom, porque hoje eu pude estar aqui e conhecer um mundo diferente. Professor? Bom, eu sou professor universitário, né? Eu fiz a carreira acadêmica em ciência política na USP e eu virei executivo, há 25 anos atrás, executivo de entidades de representação, que é o quê? Por exemplo, os exportadores de frango do Brasil tinha uma associação, que hoje é maior, de proteína animal, mas... então, eu fui ser o executivo que fazia a representação dessa indústria com o governo. Fiz isso para a indústria de suco de laranja, fiz isso para a indústria de defesa vegetal e sementes, e fiz isso para o Grupo Bayer nesses 20 anos. Então, eu sempre fiz política do lado de cá do balcão. E agora, a gente está aqui num ambiente também de partido político, e eu também atuei na criação e fundação do Partido Novo, né? 15 anos atrás, a gente fundou o Partido Novo. Acho que certamente eu sou um dos dinossauros, com certeza, mas eu não sei se eu sou o mais velho dinossauro. Provavelmente eu seja o mais velho dinossauro do Novo. Hoje no Novo. E a gente fundou em 2011, então eu sempre tive essa atividade paralela no partido e fui candidato em 2018, junto com o Amoedo, na nossa chapa completa. E de lá para cá, estamos trabalhando para fazer a política brasileira mudar de patamar. Ah, tá certo. Antes da gente entrar na política, Ana, eu não te conheço, estou te conhecendo agora, né? Como que é o seu dia a dia né, no agro? Eu que sou uma pessoa da capital, vivo aqui em São Paulo. Como que é? Conta pra gente como é o seu dia a dia. Eu sou bem do agro mesmo. Eu gosto de falar que eu sou da roça. Então, eu vou para a fazenda todo dia às 6 horas da manhã. Passo o dia todo na fazenda e eu não gosto de ficar em escritório, eu gosto de trabalhar. Eu pego trator, eu pego colheitadeira, eu pego plantadeira e trabalho mesmo. E então, assim, o meu dia todo, aí eu chego às 6h30 da manhã na fazenda e não tenho hora para voltar. Então, esse é meu dia, todos os dias, sem sábado, sem domingo, sem feriado, sem nada. Ai, que legal. Ana, você fala que teve algumas dificuldades, porque assim como na política, né? O agro, ele é muito ambiente masculino. Sim. E como que foi para você? Porque hoje, né, olhando, fala, nossa, a Ana tem uma colheitadeira rosa, pessoal. Por favor, edição, coloca a foto da colheitadeira da Ana Rosa aqui, sensacional. Eu falo que se eu tivesse uma daquela, eu ia levar meus filhos para a escola de colheitadeira rosa, que é a coisa mais linda. Mas como que é, né, uma mulher, como que foi? O Esse agro início em do si, agro. nós estamos falando do agro aqui, como a política também é muito masculino, né? Então, hoje já melhorou muito, graças a Deus, a mulher está cada dia mais sendo protagonista, né? Não só no agro, como nas outras, na política e nos outros setores. Mas há 30 anos atrás aí foi difícil. Começou com a dificuldade até da minha própria família. Porque não que eles achavam que eu não tinha capacidade para estar lá, eles achavam que ali não era o lugar de uma mulher. Uhum. Então, a dificuldade começou aí. E eu tive assim, que superar todas essas dificuldades, enfrentar todos esses problemas assim, e bater o pé. Não, eu quero estar aí, é isso que eu quero fazer. Porque se eu não gostasse tanto do que eu faço, talvez eu tivesse desistido.
Mas por isso que eu falo que o bom é a gente ter esses exemplos de que se é realmente o que você quer, bata o pé, fica firme, porque você vai conseguir. E então, assim, os meus funcionários, às vezes, sabe, assim, não que eles não me respeitavam, mas tinham assim, ela é a filha do patrão, não é a... Né? Então, assim, eu precisei criar todo esse respeito e para que não só meus funcionários, mas minha família, os outros produtores acreditassem que eu, como mulher, poderia estar lá à frente de uma propriedade, poderia estar plantando, poderia estar colhendo, como qualquer um. Legal. E por curiosidade, o que sua família, né, vocês plantam? Eu sou curiosa mesmo, viu? Hoje, nós já tivemos muita laranja, até estava conversando com o Christian sobre isso, né? Que ele trabalhou com laranja, nós já tivemos laranja, mas perdemos há uns anos atrás por causa do greening. Hoje a gente tem cana-de-açúcar, soja, milho. Eu planto na safrinha sorgo e girassol também. Ai, lindo. E nós Quero foto dela com os girassol. É lindo. A minha plantação de girassol é meu xodó. E nós temos um pouco de gado também. Ai, que legal. Nossa, quanta coisa, né? É bastante. O professor, e como que começou o professor e o agro? Porque hoje, né, você é bem conhecido no agro, no meio do agro. E como que começou isso? Como que foi chegar até lá? Foi um acidente de percurso de vida. Assim. Eu era professor e fui trabalhar na Fiesp, que abriu um departamento de relações internacionais. E não tinha ninguém executivo naquela época, isso era ano 2000, que tivesse uma formação de relações internacionais e que fosse além de comércio exterior e que pudesse representar os interesses da indústria paulista nas negociações internacionais que na época estavam acontecendo, que era a Mercosul, União Europeia, a ALCA, que ninguém hoje fala mais, era a integração hemisférica das Américas, fazer um mercado comum, né? A ideia de fazer uma área de livre comércio e tal. E aí, para fazer isso, precisava ter alguém que fizesse as negociações da indústria, da agricultura e dos serviços, para a construção dos documentos oficiais que iam representação da indústria, representação da agricultura. E eu, como indústria paulista, fui trabalhar com o pessoal da agricultura, que era o professor Marcos Ianchi, na época, que fez uma instituição que chamava Ícone, que ainda existe. E aí eu entrei na agricultura por causa dessas negociações. Que a gente tinha que fazer as apresentações de oferta do Brasil, com os outros países, com todas as linhas tarifárias de todos os produtos agrícolas e industriais. Só que a indústria brasileira, até hoje, é muito menos competitiva do que o agro. Então, você tem uma dificuldade nacional de combinar os dois interesses, porque um é muito agressivo e o outro é muito defensivo. Então, eu entrei no área industrial para tentar compor com a agricultura. E aí, depois, eu fui convidado para ser presidente da Associação dos Exportadores de Frango, que eu não sabia o que era um frango. Mas eu fui representar os interesses da indústria exportadora de frango com a experiência que eu tinha de Fiesp. E aí eu entrei no agro e não saí até hoje. Depois de tantos anos, eu não sou nem agrônomo, nem veterinário, mas eu convivo com gente que nem a Ana, toda hora, conheço todos os veterinários, mais os agrônomos que os veterinários. Faço parte de um monte de grupo de agrônomo. Então eu fiquei uma pessoa meio híbrida, porque é um cientista político que entende da agricultura, né? Mas eu acho isso muito importante, porque eu falo sempre assim, que nós produtores, a gente é bom da porteira para dentro. Então, nós precisamos de pessoas assim, que nos ajudam, né, da porteira para fora, né? Então, é uma junção que o agro precisa ter. O Brasil, desculpa, não quero me estender demais aqui, mas o Brasil, desses 40 anos que a Ana descreveu, mudou muito na parte do agronegócio. A agricultura brasileira, até nos anos 80, ela era importadora de alimentos e altamente ineficiente. Então, o que aconteceu na vida dela, pessoal, aconteceu com um monte de gente, várias famílias, inclusive aquelas que foram para o Mato Grosso, foram para Goiás, ocuparam os espaços nacionais para produzir alimento e energia sustentável. E isso é a vocação brasileira hoje. Fala, o que é a vocação do país? É essa. Então, essas pessoas todas, as famílias e as pessoas executivas, como no meu caso, que foram entrando nesse ambiente para fazer os interesses serem representados, seja no Congresso, seja lá fora, é uma quantidade de gente que o Brasil formou que é um asset que o país tem hoje, entendeu? Porque está vinculado ao que o país tem de futuro. Nós não vamos ser produtor de chip, nós não vamos ser produtor de navio, nós vamos ser produtor de alimento, de energia, que já é a fase seguinte, né? A fase do milho e da soja.
do milho da soja e da cana, que está indo para energia também. Biocombustível, etanol, novas fábricas. Então, esse universo todo, que é a grande graça do Brasil hoje, né? Que é onde todo mundo tem que convergir. Ô, Paulo, eu acho que a gente tem duas pessoas perfeitas aqui para desmistificar o agro, né? Porque a gente vê muita narrativa, principalmente na imprensa, pessoas aí que, né, não vou entrar em detalhes, a gente sabe quem, mas que falam que o agro é malvado, que o agro destrói o planeta. Então, se vocês puderem trazer exemplos, né, dessas narrativas que colocam e contar a verdade, porque eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas do agro de coisas que eu não fazia ideia. E a hora que começaram a me contar, eu falei, caramba, por que ninguém sabe, né, da importância do agro, que não é esse malvadão, como pintam por aí. Então, eu queria que vocês fizessem assim, um bate-bola, né? Contando para gente, desmistificando algumas coisas para gente. Eu fico muito triste com com o que o agro passa, né? Com essa falta de informação que o brasileiro tem sobre o agro. O agro deveria ser um orgulho para o nosso país, para todo mundo, e realmente não é. E hoje, o agro brasileiro, a gente precisa trabalhar com sustentabilidade. A gente precisa trabalhar cuidando do meio ambiente, porque se a gente não trabalhar assim, com tecnologia, a gente não vai para frente. O agro mudou, ele se tornou ele é tecnológico hoje. Então, se você não cuidar da sua reserva, se você não cuidar do seu solo, se você não cuidar do meio ambiente, você não progride, você não cresce, você não planta e você não colhe. Então, o agro brasileiro é motivo de orgulho e deveria ser para todos os brasileiros, não só para nós que somos do agro. Isso mesmo. Assim, dá para falar o programa inteiro sobre esse negócio, porque é um assunto tão longo, mas vou tentar resumir para dizer assim, eu participei de todas as grandes campanhas de comunicação dos últimos 20 anos que o agro tentou fazer. Fracassou em todas. Sou Agro, que trouxe Lima Duarte, trouxe aquela Antonelli, como ela chama? Giovanna Antonelli, artista de primeira linha, falando do átomo, não deu certo. Gastou um monte de dinheiro, ninguém mais lembra. Tinha o Sou Agro, que era também a parte de sites e para trazer conteúdo para enviar para a imprensa. Morreu por falta de recurso, porque não tinha recall, não dava liga, não entrava no noticiário. O Agro é Pop, que nasceu na Globo, nasceu de iniciativa da Globo, a própria Globo que inventou aquilo, porque ela percebeu que os recursos para fazer propaganda, estavam na economia que dava certo. Então eles fizeram uma campanha para tentar fazer uma coisa ampla, para atrair as pessoas e tal. Também não deu, porque as pessoas começaram a criticar que era ufanismo, que era contra o trabalhador, que era só para gente de grande propriedade. Quer dizer, um negócio... Onde está o problema? Essa que é a pergunta. Está nas escolas. A gente foi educado. A gente continua sendo educado nos livros escolares, os professores universitários, a dizer que tem trabalho escravo na cana-de-açúcar, que não tem mais há muito tempo, é tudo mecanizado. A dizer que a pecuária destrói a Amazônia, que o boi entra nas florestas e destrói tudo. A dizer que o alimento brasileiro está envenenado com agrotóxico, e não está. Senão o Brasil não estava exportando comida para 150 países. Você acha que os países que compram comida do Brasil não estão preocupados se o alimento está envenenado ou não está? Não está, porque não está. Só que é uma discussão sem fim. Por quê? Porque a gente está sendo educado assim, o material escolar apresenta isso que eu acabei de contar, os professores são educados assim, passam para as crianças assim, então não tem saída. A saída é a gente conseguir fazer o que nós estamos fazendo aqui e entrar nas escolas. Então tem uma organização que chama De Olho no Material Escolar que está fazendo isso. Ela pega as crianças das escolas e leva na feira em Ribeirão Preto, lá na Grishow, pega os professores e as crianças e leva lá em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, leva lá em Cascavel, leva lá em Não Me Toque, nas grandes feiras nacionais de agronegócio, de produto, de máquina, e leva a criançada para ver. Porque se num dia ele está ouvindo sobre MST na escola, no dia seguinte ele senta na colheitadeira rosa dela na feira e fala, peraí, a menina senta e fala assim, eu quero pilotar um negócio desse. É o único jeito de mudar, e é coisa geracional. Nesse pinguzinho aí que a gente faz, de campainha ali, campanha aqui, e tentar convencer um outro, nós não vamos conseguir, porque nós não conseguimos nos últimos 20 anos. Então, é na escola que tem que fazer.
E com certeza tem interesses escusos aí por trás disso também, né? Mas o que falta realmente você trazer as crianças, os jovens da cidade para conhecer o verdadeiro campo, né? O verdadeiro agro. E hoje o agro é tudo com máquina, piloto, computador. Então, para os jovens hoje é uma oportunidade muito boa de trabalhar Isso. no agro, né? Hoje não existe, é tudo mecanizado hoje, as máquinas de última geração, né? Tudo por satélite. Então, tem tudo para trazer os jovens para o campo. Então, agora eu acho que a culpa é nossa também, de nós do agro, porque a gente entra na fazenda, trabalha e esquece de que a gente também tem esse dever com a sociedade de mostrar para a sociedade o que é o agro. Eu ia entrar nisso agora. O quanto a política que eu digo política eleição, política candidato, deputado, está dentro do agro. O quanto o agro se importa, né, porque o agro é gigante, né? O quanto o agro hoje se importa com esse lado político do Brasil? Na minha opinião, deveria se importar muito mais, porque o agro depende quase que 100% da política, né? Porque se a política está ruim, o agro não, vamos dizer assim, não vai para frente, não consegue andar. Então, o que eu falo agro, assim, as pessoas do agronegócio deveriam se importar mais com política e estar mais presente na política para conseguir a melhora dentro do agronegócio também, que, consequentemente, vai expandir para tudo, porque, de uma maneira ou de outra, todo mundo é ligado ao agronegócio. Esse entendimento, assim, primeiro que o agro não tem voto, né? A população que vive no campo, das fazendas, produtores, é muito pouca gente em relação ao resto do eleitorado. Então, 86% dos brasileiros vivem nas cidades. Mas o que as pessoas ainda não entenderam, não colaram, é que as pessoas que vivem nas cidades, todas dependem de quem está na terra. É uma combinação, tem uma junção aí, né? Porque é o que o Roberto Rodrigues sempre fala e nós vamos morrer falando. Aqui, ó, no canal Algodão da Camisa tem agro, aqui na nossa mesa tem, aqui no copo também tem. Em todos os lugares está o agro. Então, a relação da indústria, dos serviços com a produção é direta. Aquilo que tem de indústria e de serviço funcionando no Brasil hoje, tem um cliente lá no campo. Com certeza. Só que o campo não tem voto. Então, é muito mais, até hoje, ainda é muito mais fácil e muito mais cool você falar que tem exploração, aquele discurso que pega muito na nossa formação mais socializante, dos partidos de esquerda, que assim estão explorando a terra, explorando o trabalhador, jogando veneno no campo e tal. É pauta de campanha de cidadão da cidade. Porque esse daí está lutando pelo meu interesse, pelo alimento ficar saudável. Está lutando contra o poderoso rico que não paga imposto e explora o trabalhador. E esse discurso é muito fácil, pega muito fácil, porque as pessoas já estão sendo educadas assim há muitos anos, há décadas. A gente tem que reverter isso, né? Porque assim, hoje não tem outra saída para esse país aqui. Assim, a gente tem que prestigiar essa gente toda, e a gente tem no Congresso Nacional, né, Ana, a gente estava falando sobre isso. Sim. Uma frente parlamentar, que é a maior frente parlamentar do Congresso, que é a Frente Parlamentar da Agricultura, FPA, que tem um instituto, que é o IPA, Instituto Pensar Agro, que é formado por mais de 50 associações do agronegócio, aquelas que eu estava falando, da laranja, do milho, da soja, do algodão, do fumo, do alho, quer dizer, tem mais de 50, que demandam dos deputados ações legislativas. Então, é já uma coisa bem organizada. Para o padrão brasileiro, acho que o que tem mais organizado no país é a Frente Parlamentar da Agricultura. Ainda assim, a gente é visto como, eu coloco a gente, mas Sim, os nós, ruralistas, nós todos. né, aqueles que são contra o desenvolvimento social. Então, é uma disputa muito, muito dura ainda, apesar de ter uma organização bem razoável já de lobby, melhor do que todas as outras áreas do governo, da sociedade, né? E uma coisa que erram é que eles querem separar a agricultura familiar do agronegócio, Isso. né? E não tem separação. Só a única coisa que muda é o tamanho da propriedade, porque tanto uma agricultura familiar como um grande produtor são produtores. Eles plantam e colhem alimento.
Então, não tem diferença. Então, não tem que ter separação de agricultura familiar, assentamento para grandes áreas. É tudo agro. E quem faz essa separação? Dentro do agro mesmo, tem essa separação do pequeno com o grande? Ou não? Eu acho que a separação é feita politicamente. Só. É lógico. Isso é uma grande confusão. Foi criada, historicamente, quem criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário no Brasil foi o Fernando Henrique, que na época tinha uma demanda dessa coisa da agricultura familiar e tal, essa coisa bonitinha, e fizeram essa divisão ainda que na boa intenção. Só que quando você cria um ministério, você nunca mais descria. E é isso que ele fez. Ele entregou, inclusive, para um sujeito que chamava Raul Jungmann, que era um bom político do Pernambuco, um sujeito bem esclarecido. Só que aí o PT ganhou as eleições de 2002 e transformou aquilo num grande inferno, porque o Ministério do Desenvolvimento Agrário foi para a mão de um sujeito chamado Rosseto, que era do Rio Grande do Sul. E a partir daí, nos últimos mais de 20 anos, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com exceção do período Bolsonaro, sempre foi um ministério com bom orçamento e que investe nessa agenda da pequena propriedade, como se existisse uma coisa diferente, que é o produtor familiar, como se fosse aquela ideia idílica de você fazer uma fazendinha que tem uma familhinha, um porquinho, uma galinha, uma vaquinha, um pezinho de cana e todo mundo é feliz. Isso não existe em lugar nenhum. Não. Esse é o discurso da reforma agrária velho, da reforma agrária mexicana, de 1910. É o mesmo discurso, coisa velha, antiga, mas continua na pauta de partidos como o PT, dos partidos de esquerda brasileiro. E eles induzem, colocam um dinheiro ali grande. O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem autonomia para fazer um monte de coisa que não tem o menor sentido. Entendeu? E aí, quando o governo do Bolsonaro, a ministra Tereza, ela juntou os ministérios. Então, foi um ministério que funcionou. Não estou aqui dizendo que a pessoa A ou B. Eu estou dizendo, não tem diferença. O que o cara quer? Financiamento, ele quer serviço sanitário, ele quer infraestrutura, ele quer... Tudo que ele quer, o grande e o pequeno querem. E familiar, o Blairo Maggi é agricultura familiar. Com certeza. Né? Nos Estados Unidos, eles falam, aqui nos Estados Unidos, todo mundo é agricultura familiar. Porque o dono da terra é o dono do negócio. E eles que trabalham ali, que põem... exatamente. Então, essa diferença entre agricultura familiar e agronegócio não existe, realmente. Não existe. A gente estava... No episódio passado, a gente estava falando com a Adriana da importância das pessoas, não só do agro, mas do cidadão, de participar da política e de conhecer. Então, gostaria que vocês falassem um pouco, diretamente mesmo ali na câmera, para o cidadão no geral, porque hoje é dia 3 de outubro e daqui um ano é a eleição. Então, acho que tem não sei se é desconhecimento, né? Se as pessoas não conhecem, não procuram saber, ou se elas já estão desiludidas com a política e liga muito ao agro, porque aí os políticos começam a falar do agro, então você já começa a pegar aquele e fala, não, então acho que o agro não é tão legal mesmo. Aí vem a história do PT. Meu, a esquerda é encantador. A esquerda, para quem não está a fundo, a história que eles contam, para quem não conhece, é encantador. Fala, meu, esse é o melhor mundo. É ali que eu quero morar. Mas quando a gente aprofunda um pouco mais, a gente vê, tipo, isso não existe, o que eles estão falando. Não dá certo. Não é só na mente deles, não tem como dar certo. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Sobre daqui um ano, a importância das pessoas procurarem saber. E votar também, né? Bom, eu só quero explicar um pouco assim, que eu sempre gostei de política. E eu tenho certeza que a política está dentro da nossa vida, no nosso dia a dia, né? A gente faz política na nossa casa com os nossos filhos, né? Só que aqui no Brasil se tornou assim, política se tornou uma coisa feia, né? Tanto é que quando eu resolvi entrar para a política, várias pessoas, o que você está fazendo? Você está louca? Como que você vai entrar para esse mundo, né? Não é o seu lugar, né? Aí, antes, assim, agora eu dou uma resposta que eu adoro. Não é o meu lugar porque nós deixamos que as pessoas ruins tomassem conta. Isso aí. Então, é o meu lugar, sim. É o meu lugar, sim. E a gente tem que retomar esse lugar. E eu quero fazer a diferença. Eu quero um país melhor para os meus filhos, para os meus netos, que eu ainda não tenho, mas vou ter. Então, eu estou disposta a trabalhar por isso,
E Ana, até antes de passar para o Christian, como que você conheceu o Novo? Qual é a sua história com o Novo? Você foi candidata a vice-prefeita na última eleição? Conta Isso. para o pessoal. Bom, assim, eu conheço o Partido Novo desde que foi criado, né? Eu sempre fui muito, assim, perto de política, sempre gostei de conversar. Na minha casa, a gente sempre conversou muito de política. E o Partido Novo, quando começou, também era um partido que minha família gostava muito. Então, eu sempre acompanhei, mas nunca pensei em entrar para o partido. Aí, o ano passado, me aproximando mais com a política, com as eleições municipais, fui convidada pelo pessoal do Partido Novo lá de Araraquara para entrar no partido e ser candidata a vice-prefeita. E, assim, eu falo que foi um dos maiores acertos que eu fiz na minha vida, foi ter entrado para o Partido Novo, porque eu tinha esse medo de entrar na política, até por causa dos partidos, e no Partido Novo eu tive essa segurança e assim, me sinto livre para ser eu mesma dentro da política. Que legal. Não, então, isso que a Ana está falando é muito parecido com o que o Zema fala. Quando ele entrou, é um empresário bem-sucedido, já com empresa faturando 1 bilhão na família, quase 100 anos. E aí ele teve essa sensação aí, ele falou, mas eu preciso fazer alguma coisa dele. Ele ignorava a política. Aí ele falou, hoje eu vejo o preço que a gente pagou por gente como eu ter ignorado a política. Então, a Ana está na mesma linha, né? Assim, a gente tem que ter um gosto, porque tem que ter paciência, tem que conversar com um monte de gente. Muitas vezes você conversa com gente que você não tem muita paciência, então tem que ter um estilo, né? Tem que ter um jeito, uma vontade e tal. Tudo assim, né? Então, tudo, exato. Mas eu acho, Paula, você falou uma coisa que o sentimento hoje no Brasil, muito profundo, é de frustração. E por quê? Porque as instituições, elas foram muito abaladas nos últimos anos. Assim, começou em 2013 um processo de insatisfação geral que a gente achava que ia gerar um cenário positivo. E com 2022, com o retorno desse governo e com essas lideranças que a gente tem hoje, as pessoas falaram, eu fui para a rua, coloquei dinheiro, tempo, energia nisso aqui tudo e deu nisso. As pessoas não querem mais saber desse assunto, mas não tem outra saída que não seja pela política. As outras saídas são pegar um avião de ida, que é muito pouca gente que consegue e que quer, porque não tem muito também para onde ir. A pessoa, eu vou para a Austrália, vou para a Bahia, vou para Portugal. Então vai, fica lá 6 meses, depois você me conta como que foi. E outra alternativa é regime autoritário. É estado de exceção, é modelo, manda matar todo mundo, metralha aqueles caras, fecha o Congresso e vem um iluminado que vai resolver todos os problemas. Também nunca deu certo e não vai dar certo. O único jeito é através das regras do jogo, que são ruins. A gente sabe que o nosso sistema eleitoral e partidário são regras muito ruins, um desequilíbrio enorme, enfim, um monte de coisas que a gente sabe que são ruins. Mas é o que a gente tem. Se não for pela política, pela representação democrática, não tem saída. Então é isso que faz com que o Novo exista, é isso que faz com que gente como a Ana queira vir, que gente como o Zema tenha vindo, e que aos poucos a gente vai fazendo uma transformação. É um trabalho de vida isso aqui. A gente já está há 15 anos nesse negócio. E a gente teve altos e baixos, você está aí há um bom tempo também, você já viu tudo acontecer. E não é um negócio simples. Mas não tem outro caminho. Então, quem está ouvindo e falando, esse negócio de política, não tem saída, irmão. Você não precisa se candidatar se você não quiser. Aliás, é uma decisão quase irracional. Se for fazer conta, a decisão é irracional. Mas concordo. A vida não é só feita de decisões racionais. As emocionais, às vezes, são tão importantes quanto. Então, quem tiver espírito para esse negócio tem que entrar. Porque senão vai ser governado por quem não deveria estar onde está. Nós vamos obedecer pessoas que a gente não quer. Ô, Cristi, eu queria pedir sua opinião, assim, você está nos bastidores da política há muito tempo, ajudou a fundar o Novo. Como você vê a participação da mulher? A importância da mulher participar da política? A gente que vê a gente que está, né, no dia a dia, o Novo, acredito ainda que seja um partido muito mais aberto, né, que a gente tem mulheres em posição de liderança, muitos mandatários têm mulheres como chefe de gabinete, mas mesmo assim a participação ainda é muito baixa. Como que você vê, assim, a importância da mulher participando dos debates? Esse é um tema super, assim,
debatido pelo seguinte, porque quando começa a fazer lei para fazer cota para entrada de 30% de mulher, essas coisas, é bonitinho, mas não funciona. Tanto que o único partido que apresentou nominata com mulheres 30%, sem ter que catar no laço e oferecer dinheiro, foi o Novo, né? Na última eleição. Então, por quê? Não é porque a mulher não gosta de política, porque a mulher é incapaz. Não, pelo contrário. É porque a mulher, geralmente, em sociedades como a nossa, que é mais pobre, mais difícil, tudo, ela tem 2 turnos. O homem tem um turno só. Eu fico vendo essas mulheres da esquerda estrebuchando no microfone. Eu falo, mas escuta, você deve ter filho, ou teve filho, você deve ter marido, você tem que ter trabalho. E nós estamos falando geralmente, de 99% das pessoas são pessoas humildes. Então, a mulher é muito mais difícil fazer política do que o homem. Por isso que tem menos mulher. Porque também, lógico, que tem o machismo dentro dos partidos. Sim. Os líderes que não deixam a mulher subir nesses partidos velhos. Mas no novo, não. E olha como é difícil ter mulher como vocês aqui, da geração nova. Por quê? Porque a vida social da mulher é muito mais complexa do que a do homem. Inclusive da família. Então, essa que é a explicação mais correta. Eu acho que não devia ter cota nenhuma, mas acho que as mulheres deveriam vir sim, porque elas são tão boas ou melhores do que os homens, e metade da sociedade é formada por mulher. Você fala, vamos fazer um modelo sueco, que tem acho que 70% de mulher. Mas a Suécia, vamos combinar? A Suécia tem creche para todas as crianças, tem para transporte público para a sociedade inteira, para todo mundo. Então É aí... outra realidade. Aí vamos, tudo bem. Você pega um país continental, que todo mundo é pobre, que não tem creche, que não tem escola, que a mulher tem que trabalhar para alimentar os filhos. Você quer fazer lá fazer política? Vamos combinar que não vai dar certo. Então, essa é a dificuldade. Por outro lado, eu acho que o campo está aberto em partidos como o nosso, que não tem preconceito, que não tem preferência, que não trata a mulher diferente de homem, essas coisas que para nós é uma obviedade que não tem que acontecer. Sim. E qual você acha que seria o impacto no Brasil se tivéssemos mais deputadas mulheres do que homens? Você acha que teria algum? Eu já vi. A gente já teve presidente mulher e não deu muito certo. Então, Mas ali não conta. a gente tem que fazer a reflexão assim, que não tem diferença, na verdade. Eu acho que assim, as mulheres, justamente porque ela tem que lidar com vários problemas ao mesmo tempo e consegue fazer isso, ela tem uma capacidade de fazer coisas que os homens não têm. Na média, sempre. Porque às vezes... Né? Então, assim, eu tenho a sensação que seria melhor ter mais mulher do que tem hoje. Mas é igual. Tem coisas boas e ruins. Eu sempre falo que mulher não é nem melhor nem pior que o homem, mas ela é diferente, ela trabalha diferente e ela tem mais uma sensibilidade diferente para lidar com os problemas. Então, eu acho que hoje, na política do Brasil, está precisando de mais mulheres, sim. Porque a visão a política precisa da visão e da sensibilidade da mulher. Agora, Christian, tem alguma mulher no Brasil, brasileira, tá, que te inspira? Tem algumas pessoas que, assim, eu não tenho nenhum ídolo, nunca tive, assim. Eu não, ainda mais na política é difícil ter, ainda mais quando tá vivo, porque pode ser que ele faça alguma bobagem depois, aí você fala, você tem que esperar morrer. Político que você gosta tem que esperar morrer para você falar, eu gostava dele. Entendi agora, porque todo mundo só presta depois que morre, né? Porque pode, qualquer momento você fala, não devia ter falado aquilo. Então, mas eu gosto, por exemplo, hoje, eu acho que a ministra, senadora Tereza Cristina, é uma política de primeira grandeza, entendeu? Ela foi secretária de Estado, ela é produtora rural, depois foi ministra da Agricultura, foi deputada e senadora. É uma pessoa que sabe fazer política, que sabe o que está falando e tudo que ela faz, ela segue uma mínima coerência no que ela fala e no que ela faz. Então, tem pessoas desse tipo no Brasil. A gente não está em terra arrasada, senão o Brasil não seria o que é. Tem gente boa e tem muita mulher boa. Em várias instâncias, viu? Sai um pouco do Congresso e entra nas entidades de representação industriais, da agricultura, tem mais mulher do que homem, até, do que na indústria. A indústria está envelhecida. Hoje, em cargos de cargos assim de presidência, diretoria, tem bastante mulher hoje. Tem. Né? Tem na OCB, tem na Organização das Cooperativas do Brasil, tem diretorias em várias áreas da ProSoja. Então, já é uma realidade. Tem bastante gente boa, mulher legal, assim. E jovem. Tem um negócio interessante no Brasil, que é diferente dos Estados Unidos, que são as duas grandes agriculturas do mundo, né? Que as gerações mais jovens estão assumindo as operações. Nos Estados Unidos, se não me engano, a idade média
do agricultor hoje é em torno de 58 anos, 60. E no Brasil é 15 anos a menos, uma coisa assim. Eles têm um desafio na agricultura do mundo de renovar as gerações. Aqui não. E nessa renovação tem muita mulher, fazendo coisa complexa, operando drone, entendeu? Estudando a qualidade do solo, química, microquímica de solo, para ver como é que você ganha produtividade. Então, um universo de conhecimento. Tem muita mulher. Eu fui para o Nome Tóquio, uma semana atrás, no seminário, metade dos palestrantes eram mulheres, inclusive nas indústrias de máquinas. Case, John Deere, tal, mais da metade eram mulheres executivas. A parte de desenvolvimento também, de sementes, tem muita mulher hoje. Muita. E, Ana, para você encarar, né, que você falou que não foi fácil no começo, teve alguma mulher que te inspirou? Não? Foi a Ana mesmo que falou, preciso ir? Ou você olhou ali e falou, se aquela mulher ali conseguiu, eu também consigo? Porque eu acho que hoje a maior dificuldade das mulheres é essa identificação, sabe? De olhar para a mulher e falar, olha, se ela conseguiu, eu também consigo, então eu vou. Sim, com certeza. Eu não tive, para dizer a verdade para você, uma inspiração, mas eu seguia várias mulheres mais velhas, inclusive a Tereza Cristina também, eu sempre fui muito fã dela, inclusive tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente e fiquei mais encantada ainda. Mas eu acho que isso é muito importante que você falou, Paula, da mulher. A mulher precisa de exemplos, né? Então, hoje, por exemplo, no agro, a gente tem vários grupos de mulheres do agronegócio e nesses grupos, eu mesmo criei um lá em Araraquara, onde, assim, eu que já estou há mais tempo, né, conto as minhas histórias, falo sobre as minhas dificuldades e aí as meninas mais novas, exatamente isso que você falou. Não, se ela conseguiu, eu também consigo. Né? Então, é isso que eu acho que é importante. A mulher precisa dessas histórias de vida, desse exemplo e de saber também, assim, que eu acho que eu sinto muito das mulheres, isso que o Christian falou também. Eu sou mãe, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu não posso deixar a minha casa e meus filhos para me dedicar ao meu trabalho ou à política. Eu acho que a gente, para ser uma boa mãe, a gente tem que estar feliz e tem que estar realizada. Então, se a gente se realiza no trabalho ou na política, a gente vai ser uma boa mãe. Desculpa, só lembrar uma coisa, porque a gente está esquecendo a prata da casa. A melhor deputada do Congresso Nacional é do Partido Novo. Estava aqui com a gente agora há pouco. Verdade. Adriana Ventura, mãe, 2 filhas, professora universitária, vai para um 3º mandato e é uma mulher atuante e que não tinha herança, não tinha fortuna para sustentar a vida política. Ela ganhou na raça, foi para uma eleição sem saber o que era uma eleição, ganhou, é a melhor deputada do Congresso. Não estou eu que estou falando, é o ranking dos políticos. Não, e é mesmo. É uma referência, né? Mas é mesmo. Não, é muito legal, porque a gente conversou com a Cris Monteiro também, e a Cris Monteiro conversou com a gente sobre a síndrome do impostor, que a mulher tem muito. Então, também, essa necessidade da mulher sempre ver, ou alguém também puxar, né, e acreditar nela. Porque a mulher, por si só, ela já... não todas, né, mas acredito que a maioria. Ela não acredita nela mesma. Ela nunca é boa para estar ali. Todo mundo, a Cris fala, todo mundo vai descobrir quem eu sou, eu não sou isso. Então, a mulher tem muito isso. Então, por isso também que eu comentei sobre a importância, né, da gente ser vitrine de uma certa forma para essas mulheres e conversar com elas e puxar e acreditar nelas e mostrar para a mulher que a gente acredita nela. Sim. Então, a ideia do podcast, uma das ideias foi por este motivo, por isso trazendo o professor Christian Lobauer, porque tem muitas mulheres que quando a gente ia almoçar junto, tinha mulher que para, professor, meu Deus, prazer. Então, o que você fala sobre as mulheres, para as mulheres, esse incentivo que você dá, também conta muito para elas, né? Para todas as mulheres. Assim como para mim também, né? Quando eu entrei, professor, trabalhamos juntos, acho que 4 meses? 6 meses no diretório estadual. E quando falaram lá atrás, falaram, não, Paula, você vai entrar, vai estar, você, o professor, o Meira. Aí eu falei, gente, pelo amor de Deus, né?
quem sou eu na fila do pão? Professor Quixolobar, Fernando Meira, Lunardelli, Rafael. Aí, então, a mulher tem isso. Mas você tá manifestando mesmo a síndrome que você está criticando. Mas Não exatamente tem nada isso. disso, não tem nada Exatamente disso. Eu isso. trabalhei, então eu vou falar, eu trabalhei 6 meses com você, excelente administradora, tem uma paciência miserável com as pessoas, tem muita gente chata que atrapalha as coisas em todos os lugares, não é só na política. Não, Na política sim. é um lugar especial, onde tem gente meio desequilibrada, que atrai. E aí ela tem uma paciência que nem pouca gente tem, sabe lidar com situações difíceis que você tem que compor, etc. Então, não tem nada desse negócio. Isso que você faz não é muita gente que sabe fazer, não. Você não sabe. Você não tem como motivo, você não tem como comparar. E isso acho que vale para muita gente que está ouvindo e muita gente que está em outras instituições e que não tem noção de falar, mas será que eu sei fazer isso? Lógico que você sabe. Você imagina você... Eu não vou dar exemplo aqui porque eu vou entregar. Mas tem uns casos assim, Ana. Você imagina, uns casos que você fala, não é possível. Ela vai, conversa, e vai até lá, conversa, toma café, volta, telefona, né, e compõe e consegue segurar. Isso é um talento. Isso é uma coisa que não é todo mundo que tem. Sim. E é bom que seja assim, porque isso que a natureza é bonita, porque todo mundo é diferente, então fica tudo bonito, mas não caia na armadilha que você acabou de descrever. E, Ana, você chegou a ter isso? A síndrome do impostor, de chegar e falar, eu não consigo? Ou alguém que não te apoiou e você falou, meu Deus do céu, não vou conseguir, mas vou assim mesmo? Não, eu cheguei, eu acho que todas nós mulheres, né, Sim, tivemos sim. isso, né? Como ela falou, é cultural, né? cultural. Eu acho que isso daí faz parte. Mas, e eu acho que tem muita gente querendo puxar a gente, sabe? Assim, puxar para trás, né? Então, eu acho que isso daí dificulta mais ainda, porque a gente quer ir para frente, tem muita gente puxando a gente para trás. Mas é a força de vontade, é a certeza da gente saber o que a gente quer e saber que a gente consegue, sim. Errando, caindo, levantando, mas consegue. Eu acho que quando a gente faz alguma coisa, assim, a gente se predispõe a fazer uma coisa que a gente está feliz, que a gente gosta, a gente também parece que cria uma força, né? Que às vezes a gente nem imagina Sim. que tem para lidar com algumas situações. Então, acho que o que eu falo para as mulheres, assim, eu passei por situações na política, o Christian me conhece desde 2017, 2018, né? Coordenando a campanha do Poit, né? Poit ali, e aquilo, eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Mas ele chegou na área, eu preciso de alguém. Eu falei, por que não? Fui morrendo de medo. Falei para ele, não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Nunca fiz uma campanha na vida. Ele não tinha... Ele brinca, né? Que ele não tinha plano B. Era campanha para ganhar. E aquilo, fui aprendendo aí com o meu jeito, com experiências. Então, acho que a gente falta muito a mulher acreditar nela, né? Eu acreditei em mim. Fui com medo, sem saber o que eu estava fazendo. E acreditei, mas eu tinha também por trás um propósito muito grande, que é isso, né? Acreditar no que você está fazendo, que você pode ser a mudança, que você Sim. pode contribuir com o Brasil na política. Então, aquilo dos dias mais difíceis era a força que eu buscava, sabe? Então, acho que às vezes falta para a mulher entender de onde ela pode buscar a força que a gente tem, né? Para conseguir ir em frente e não ser tão... ficar nessa síndrome do impostor. Você também tem bom tempo já de partido e você aprende tudo fazendo. Como é que você aprende um negócio desse num ambiente político que não tem escola? Você não aprende política na escola, você não aprende as instituições políticas na escola, você fica estudando cana-de-açúcar até o 3º colegial, você não aprende para no varguismo. Você não aprende o que são as instituições, não aprende a Constituição de 88, não aprende o que faz os 3 poderes, não aprende nada. Aí você vai fazer política, não entende nada, vê aquela malandragem completa. Como é que você não entra? Você entrou, passou 10 anos, hoje você dá aula do negócio. Como é que faz uma campanha? Tanto que você está na dirigência do partido hoje, sabe como funciona aquilo tudo, onde deu certo, onde não deu, sabe medir onde estão os perigos. Isso aí, quanto que vale esse negócio? É que a gente não tem sistema partidário. Não, eu aprendi a coordenar uma campanha, aprendi a ser chefe de gabinete, que eu fui chefe de gabinete 3 anos, aprendi tudo. Então, mulherada, a gente aprende. Pode vir que é seguro, a gente dá conta. E eu acho que nós, mulheres, também a gente tem a vantagem, a gente vai atrás quando a gente não sabe. A gente não tem esse medo de aprender, de perguntar, de ir atrás.
né? Sim. Eu acho que o homem é mais orgulhoso nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem essa oportunidade mais de ir aprendendo e de ir atrás do que a gente quer. Ana, deixa uma mensagem para as mulheres ali naquela câmera, para elas acreditarem mais nelas, para elas virem para a política. Não precisa ser candidata, mas vem para a política, para aprender, para entender, Para conhecer. para ser bastidor, para fazer parte. Chama ela. Eu acho que é muito importante nós, mulheres, estarmos presentes no nosso dia a dia da política, do nosso trabalho. Então, é muito importante que você realmente não precisa ser candidata, mas você tem que participar, você tem que entender e você tem que saber o que realmente você quer. Eu estou aqui entrando na política mais uma vez porque eu quero ser a voz do agro e da mulher, né, direto do campo, direto da roça, em Brasília. Então, só que nós precisamos estar todas juntas para saber o que nós precisamos. Professor, pode deixar uma mensagem para a mulherada. Eu acho que a mensagem ela é geral, né? Todo mundo começar a se preocupar mais com o que está acontecendo na política brasileira, principalmente da conjuntura atual. A gente está num estado que a gente pode tecnicamente chamar de estado de exceção. Tem um judiciário que extrapolou totalmente os seus limites constitucionais. Então, tem um executivo submisso ao judiciário e tem um legislativo inoperante. Aí você fala, bom, então por que você vai entrar no negócio que já está inoperante? Porque pode ficar pior. Então, a gente tem que chamar as mulheres, mas também todos que tiverem interesse em se juntar a um partido ou entrar no jogo, porque não tem outra saída que não seja essa. A gente não vai resolver essa questão institucional por outras vias que não seja lá dentro do Congresso Nacional, no legislativo inoperante que eu estou chamando agora. É ali dentro que vai sair a solução. Então, tem que colocar gente nova, com um espírito novo, para fazer o quê? Para desmontar a bomba. A gente não vai fazer grandes transformações lá. Quando a Ana sentar em janeiro de 17, ela sentar deputada federal, ela vai o quê? Ela vai desmontar a bomba do louco que quer continuar a reforma agrária. Ela não vai fazer uma lei, uma lei nova. Que tal. É muito atrás, o trabalho é muito mais complexo e mais profundo que a gente tem que fazer. A gente tem que desmontar todas essas bobagens que falam do agronegócio, desmontar todos esses mitos que estão aí. Não é só no agronegócio, os mitos que estão aí de que o Estado indutor leva ao desenvolvimento, que é a nossa história de desenvolvimento inteira de Estado indutor. O Estado diz para você o que você tem que fazer, o que você tem que produzir, quanto você tem que cobrar. Essa é a nossa história. E a gente tem que inverter essa agenda. Isso não faz com 5, 10 anos, você faz com uma geração, se fizer. Então, acho que a mensagem é para geral e para as mulheres em particular que estão subrepresentadas. E quem vê de fora, olha os dois, né? Os dois pré-candidatos a federal e juntos, vocês não são concorrentes? Como que é isso dentro do Novo? É concorrente. Como que é? Eu acho que é super tranquilo. Isso foi uma das coisas que eu senti mesmo no Novo. É uma concorrência, mas é uma concorrência saudável, é uma concorrência bonita e é uma concorrência para somar, não para dividir, né? Para quem não acompanha muito isso, o sistema brasileiro, entre as coisas ruins que ele tem, é essa. Você põe gente do próprio partido disputando com gente do seu próprio partido. Você não cria uma unidade. Ele provoca conflito dentro do partido. Então, cada um por si e Deus por todos. Qual seria a solução para isso? O voto distrital, né? O voto distrital misto, o voto distrital que você divide as regiões, enfim. Não tem isso. Então, você concorre. Eu e a Ana estamos concorrendo. Só que no Partido Novo, o nosso objetivo é coletivo. Então, assim, tem espaço para o maior número que der. A gente vai atrás dos votos. Você soma todos os votos. Quanto mais votos você tiver, seu quociente aumenta, você coloca mais gente dentro. Esse é o sistema proporcional. Então, se a Ana tiver 100 mil votos, eu tiver 100 mil votos, como nós vamos ter, a gente vai somar 1.500.000, vai passar a cláusula de barreira do São Paulo e do Brasil e vai colocar 4, 5 deputados paulistas no Congresso. Se for ela e eu, ótimo. Se for só ela e eu não for, não tem importância. Se a Ana estiver lá, eu vou lá atormentar ela com os meus interesses, as minhas vontades. E se você tiver ou não tiver, também vou, então. A gente vai. Então, vale para o Alexis, vale para a Adriana, vale para todos os nossos candidatos que têm a mesma cabeça, a mesma visão de partido, né? E isso é muito legal. E essa mensagem também que a gente precisa passar para as pessoas, que eu acho que nem todo mundo conhece. Quem vota no Christian, vota na Ana, vota na Adriana, vota na Alexis. Exato. Assim como nos outros partidos também, só que as pessoas acham que vota na pessoa. Então, quem votou no Salles, elegeu Tiririca.
Exatamente. Então, acho importante também a gente comentar e sempre frisar e bater nessa tecla e explicar para o máximo número de pessoas possíveis como que funciona, para a Isso. pessoa tomar cuidado. Sim. Porque às vezes, não, porque o meu candidato, ele é muito bom, mas quem ele está puxando não é bom. Então, para as pessoas prestarem atenção também na chapa do partido, qual é o partido, princípios e valores. Então, vocês podem deixar uma mensagem sobre isso também. Não, Sobre eu essa acho que tem que sempre explicar. As pessoas acham que sabem, mas a maioria não sabe como funciona o sistema proporcional. O nosso sistema eleitoral é assim. Então, por isso que tem as velhas histórias de você colocar um puxador. Põe o Romário, põe a Xuxa, põe não sei quem. Por quê? Porque o sujeito tem um monte de voto, ele soma no partido traz. e ele puxa um monte de gente ruim, que teve meia dúzia de votos, não sabe o que está fazendo, um monte de louco, e vai ser representante no Congresso. Então, no Novo não tem isso. Você fala em todos os partidos, quase todos têm. Principalmente esses de centro. Os de esquerda não, eles são mais operacionais, assim, mais ideológicos. Mas os de centro ficam procurando agora esses... Qual que é a nova moda na política brasileira? Procurar influencer. Influencer que tem 250 milhões de seguidor, o sujeito sabe fazer videozinho. Vai encher o Congresso de gente que sabe fazer videozinho. Vai resolver o problema legislativo? Não vai resolver. Então, a gente tem que olhar. As pessoas que você está a eleger, para ver quem que elas compõem no Partido Novo, tem gente que a gente foi selecionando, cada um com um perfil. Tem policial, tem agricultor, tem industrial, tem gerente de empresa de transporte, tem um monte de gente. E essas pessoas compõem um grupo, você pode escolher qualquer um, todas elas que entrarem vão ter qualidade. Ao contrário dos outros partidos que acabam trazendo gente, que nem você falou, o caso do Tiririca, por exemplo, e outras tristezas, né? Gente, infelizmente estamos chegando ao final do programa. Obrigada pela participação de vocês dois. Foi um debate super enriquecedor. Eu acho que o pessoal lá também vai gostar bastante, principalmente de conhecer o agro de perto, não falado por qualquer pessoa, por pessoas que vivem o agro. Então, obrigada. Sucesso para vocês aí no futuro. Contem com o nosso apoio, né, Paula? Estaremos trabalhando por todos. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final, um tchauzinho pro pessoal, fica à Eu vontade. quero agradecer primeiro vocês aqui do convite e da oportunidade de estar participando aqui e falar mais uma vez que como a política é importante para todos nós, né? Então, nós temos que se aproximar cada vez mais da política, principalmente nós mulheres, e não se afastar como a gente costuma fazer. Isso aí, parabéns. Boa ideia do programa. Acho que hoje o mundo funciona assim, né? Mais gente vai ver, vai ouvir vocês e vai se inspirar, talvez. Então, parabéns. Vamos junto nessa nossa jornada de 26. Vocês querem deixar contato, Instagram, rede social para a galera acompanhar? Quem quiser conhecer vocês melhor, deixa aí. O meu Instagram é Ana com 2 N's, Paula, _agro. O meu é professor Christian Lobauer. Tudo junto. Obrigado. Ótimo. Sigam os dois. Compartilha aqui o podcast, aperta o sininho, como é que fala? Se inscreve no canal. Tô aprendendo, gente. Como é que funciona isso Ótimo. também. Então,